Nesta semana que começa, nós temos um feriado importante. Proclamação da República Brasileira, ou República do Brasil. Gostaria de chamar a atenção, porque isso traz para nós um bem muito grande e uma responsabilidade. O Brasil foi um dos últimos países da América a proclamar a sua independência e muito tempo depois da Revolução Francesa, que mudou os critérios de governabilidade no mundo ocidental, o Brasil proclamou a sua república. Vivíamos no regime da monarquia. Os países do lado ocidental do mundo, desse nosso lado, foram muito influenciados pela Revolução Francesa, 1789. Uma monarquia absolutista que fazia sangrar o povo com pesados impostos, enquanto a nobreza banqueteava-se de luxo. Até hoje o Palácio de Versalhes, que foi construído nesta época, é um monumento ao luxo, ao exagero. Quem teve a oportunidade de conhecer o palácio em Paris, nos arredores, não consegue percorrer os seus quartos num só dia e fica deslumbrado, ainda hoje, com o que restou do luxo com que vivia a nobreza. A Revolução Francesa foi um marco na mudança do pensamento para os países do mundo ocidental, onde nós vivemos. Por quê? Porque eles acreditavam que o rei fosse representante de Deus. Então, contrariar o rei era contrariar a Deus. Tanto é que as dinastias, elas se firmavam naquilo que se chamava mandato divino. Então, o rei era o representante oficial de Deus na terra. E esse último rei, chamado Luís, que desencadeou a parte mais violenta da Revolução Francesa, ele dizia: eu sou o Estado. Então ele podia governar sem o auxílio dos nobres, do parlamento. Era o absolutismo. E as casas reais também olhavam para a França e a imitavam. No Brasil nós tivemos 2 imperadores. Eles eram chamados déspotas, porém esclarecidos, porque com eles havia a corte, o parlamento. Mas ainda assim, o povo sempre permaneceu à margem das decisões, à margem de qualquer orientação que se fizesse no Brasil. O parlamento era formado pelos barões do café e pelos capitães de indústria. Um exemplo famoso, a família Andrada, aqui de São Paulo, de Santos, né? Os Andradas, representavam esta oligarquia do café no estado de São Paulo e tinham um poder extraordinário na corte. O barão de Mauá representava os industriais de uma indústria crescente no Brasil. Então, eles é que formavam o nosso parlamento, eles é que criavam as leis, eles é que aconselhavam o imperador. No entanto, a história nos mostrou como a fidelidade em política é frágil. Quando a princesa Isabel, forçada pelas outras nações civilizadas do mundo, especialmente a Inglaterra, que queria acabar com a escravidão no mundo, para que houvesse um livre comércio, a princesa Isabel foi forçada
a abolir a escravidão. Pouco tempo depois, a nobreza, aliada aos militares, deu um golpe de Estado, proclamou a República e expulsou do Brasil a família imperial. Eles não puderam mais voltar. Dom Pedro II morreu em Paris e foi enterrado num cemitério, num túmulo comum. No entanto, uma situação extraordinária, diziam que o imperador guardava sempre muita saudade da terra. E o Marquês de Olinda, que foi seu chanceler, levou daqui do Brasil um travesseiro com terra. E o imperador pôde ser enterrado com a cabeça em cima desse travesseiro com a terra que foi levado do Brasil. Nunca mais puderam voltar. O povo permanecia indiferente à parte dos acontecimentos. As notícias corriam lentamente na imensidão desse que fora o maior império das Américas. Levou anos até que as pessoas soubessem que o imperador não estava mais aqui no Brasil, que não existia mais família real e que havia um governo militar. O Marechal Deodoro da Fonseca assumiu então o governo do Brasil, mas sem qualquer habilidade. Ele transferiu para o parlamento a responsabilidade de governar o Brasil. Ele não tinha a menor habilidade, ele mesmo dizia isso. Então o Brasil foi gerido durante muitos anos pela oligarquia, pela nobreza que compunha o parlamento. As eleições, vocês sabem, analfabeto não podia votar, mulher não podia votar, escravo não podia votar. Então, quem votava era uma parcela muito pequena da nossa população, especialmente pessoas das elites. É por isso que as leis favoreciam por demais os barões do café, que ainda guardavam esse título, os coronéis do Nordeste, produtores de cacau e de cana-de-açúcar, e os capitães de indústria. O povo sempre permaneceu à margem. Isso aconteceu 100 anos depois da Revolução Francesa, em 1888, 15 de novembro de 1889, 100 anos depois da Revolução Francesa. O que é que isso traz para nós hoje? Sexta-feira, vamos celebrar a data desse aniversário. O que significa para nós? As pessoas têm noção do que significa uma república? Nós nos sentimos participantes das decisões importantes desse país? Aqueles que representam o povo nessa nossa democracia, eles conversam conosco, estão atentos às nossas necessidades? No Parlamento Europeu, os representantes do povo, eles não têm imunidade. Na Bélgica, por exemplo, e perdoem a comparação, porque naturalmente é uma situação tão distoante dessa, mas eles não recebem salário. Um deputado, ele é eleito, e naquele período, ele tem um apartamento funcional e um cartão de alimentação, é o que ele recebe para defender os interesses do povo. Não tem plano de saúde, não tem salário. Ao passo que um deputado no Brasil, depois de 4 anos de mandato, ele tem uma aposentadoria vitalícia, igual a um deputado na ativa. Ele tem um plano de saúde vitalício e outras comodidades e confortos que, sinceramente, fazem com que esses homens eleitos pela vontade popular deixem de fazer parte, muitas vezes, do segmento social do qual saíram. Então, pessoas de boa intenção, lutadores, pessoas que têm interesse popular, de repente se veem nessa situação de privilégio. Eles têm imunidade, não podem ser presos.
eles têm carro oficial. Um vereador em São Paulo, ele pode ter aos seus cuidados 20 funcionários. Uma verba de representação altíssima, além do seu salário. Ele tem carro e outras comodidades. Chamo atenção para isso porque uma república significa a coisa pública, para o povo. Portanto, esse feriado que vamos celebrar, muitas vezes na praia ou na casa de campo, para quem pode, tem que significar algo para nós. Nós temos que nos tornar um povo. Nós temos que ter orgulho da nossa identidade nacional. Nós precisamos saber os rumos que o governo do nosso país toma em nosso nome. Nós precisamos participar das decisões sobre a economia nacional. As pessoas precisam dizer quais devem ser as prioridades do governo. Educação, saúde, moradia, transporte, trabalho, ou armas, asfalto, petróleo. Quais são as prioridades da nação? O que é que o povo precisa? Não basta mudar de regime, é preciso criar mentalidade. Nós pagamos impostos porque é o nosso dever, mas é nosso direito saber onde o nosso dinheiro é usado, como ele é investido e a serviço de quem ele está. Isso me remete ao evangelho de hoje que nós ouvimos. Todo aquele que busca Deus se torna um cidadão do céu e por isso tem que se comportar como um cidadão do céu. Nós temos uma lei acima da Constituição de qualquer país. A nossa lei é a vontade de Deus. A lei de Deus é a nossa referência e, portanto, nós somos cidadãos do céu e devemos a Ele uma resposta. Devemos a Deus o nosso compromisso. Queremos que Ele cuide de nós. Queremos que nos trate como seus filhos. Mas precisamos também nos portar como filhos de Deus. O evangelho de hoje nos fala como Jesus está atento aos sinais. E os sinais de Deus são quase imperceptíveis para aqueles que não têm olhar purificado pela palavra. É preciso que Jesus chame a atenção dos seus discípulos para aquela mulher pobre, para aquela viúva e para o que ela está fazendo no meio de todas as pessoas que estão no templo naquele dia, porque era a semana da Páscoa e o templo estava cheio de pessoas que vieram de todos os lugares fazer a sua oferta ao templo, mostrar o seu reconhecimento a Deus. Os estudiosos daquele tempo, um deles chamado Flávio Joséfo, muito famoso, ele dizia que na entrada do templo havia os cambistas. Então, uma pessoa muito rica trazia moedas de ouro. Como valiam muito, as moedas eram poucas. Então, eles trocavam na entrada do templo as suas moedas de ouro por moedas de cobre, que valiam bem menos, mas que davam um saco cheio. Então eles chegavam na frente das pessoas do templo e despejavam aquele saco no cofre para fazer bastante barulho. Aí as pessoas olhavam e diziam: olha, quanto dinheiro! E Jesus olha tudo isso e observa, escondido. Assim como ele disse em outra passagem que o Pai faz. Quando deres uma esmola, disse Jesus, não façais como os hipócritas, mas que a sua mão esquerda não sabe o que a direita deu. Só Deus, que está escondido e vê o que você fez, lhe dará recompensa. Aqueles que fizeram propaganda da sua oferta já receberam a recompensa, já foram reconhecidos pelos outros. Não sejam como os hipócritas de Jesus. E hoje
Nesse exemplo da viúva, Jesus toca a nossa sensibilidade, nosso coração. Eu, nessa madrugada, me sentei para refletir sobre esse texto, e quando eu cheguei ao fim, eu estava bastante tocado. Eu me levantei, fui até o meu armário e tirei várias coisas que eu gosto, mas que eu não uso já faz tempo. Sempre tenho esse pensamento: quando eu emagrecer, eu vou usar. Eu vou guardar isso aqui para um dia de festa. Eu ganho um presente e ponho no armário. E essa madrugada, por causa dessa palavra, eu vi que tem muita coisa no meu armário que outras pessoas poderiam usar. Então, penso que a palavra de Jesus, sendo tão eficaz, percorreu todo esse tempo até chegar ao meu coração, também chegaria no de vocês. Ele não critica os ricos, apesar de os observar. Mas ele valoriza aquilo que de outra forma permaneceria invisível aos olhos das pessoas. E por isso, elas não se deixariam tocar. Ele vê aquele gesto silencioso, anônimo, daquela mulher, que, como vocês sabem, pertenciam a essa classe de pessoas excluídas da sociedade. Por quê? Porque não tinha a referência de um homem na sua vida. É viúva, não tem a referência de um homem, então. E o órfão? Não tem a referência de um pai, então também é excluído, não é ninguém, assim como o estrangeiro. A viúva representa, portanto, toda uma população anônima, uma população que para nós passaria invisível aos nossos olhos se Jesus não nos mostrasse, não nos obrigasse a olhar para essas pessoas. Eu vou contar muito rapidamente, porque tudo isso me veio à mente essa madrugada e me emocionou. Quando eu era pároco na igreja de Nossa Senhora de Lourdes, na Água Rasa, nós fazíamos no mês de julho o abrigo de inverno. Então, nós abríamos a quadra da nossa igreja para que nas noites frias de julho os moradores de rua pudessem passar a noite ali. Então, eles eram recebidos com uma sopa. Depois, a prefeitura nos cedia esses colchões do chão e cobertores. E a nossa quadra era bem grande. Então, ali dormiam 60, 70 homens nesse tempo de inverno. Era chamado abrigo de inverno. E a comunidade, voluntários, passavam a noite ali com eles. Desta feita, de madrugada, com a luz apagada, só com a penumbra da lua, ouviu-se um barulho, uma confusão, e o som de vidro se quebrando. Eu estava com um farolete na porta, procurei de onde vinha, vi o movimento, fui até lá e encontrei esta senhora chamada Margarida Cordeiro. Quem sabe ela esteja nos assistindo agora, esposa de Humberto. Sobre ela quero falar. Dona Margarida era advogada por profissão, mas é uma dessas pessoas de quem a gente tem gosto de olhar, porque ela era muito elegante, sempre arrumada, estilosa. E ela tinha uma echarpe branca, feita com pelos de lhama.
Eu sei de tudo isso porque quando ela veio pela primeira vez, chamou a atenção e as mulheres diziam, nossa, isso é cachemir. Ela disse, é pelo de lhama, veio do Himalaia. Então elas sempre usavam lencinho no pescoço, brincos, batom, maquiagem. E quando eu cheguei com o farolete, Dona Margarida estava de cócoras no chão, com a cabeça de um desses homens no colo e com a sua echarpe, vinda do Himalaia, ela limpava o sangue. Eles brigaram à noite e nós, infelizmente, não percebemos. Um deles entrou com uma garrafa de pinga e na briga ele quebrou a garrafa na cabeça do outro. Então havia muito sangue. E quando eu iluminei, vi Dona Margarida com aquela echarpe limpando o sangue daquele rapaz e a cabeça dele no colo dela. Ela de cócoras, limpando o sangue. Aí chegou o resgate e depois, a muito custo, conseguimos tranquilizar todo mundo. E uma das pessoas que estavam sendo acolhidas perguntou para Dona Margarida, eu estava bem do lado dela, vocês são da prefeitura? E a Dona Margarida disse, não, nós somos da igreja. E a pessoa perguntou, e por que vocês fazem isso? E ela disse, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Nunca vou esquecer. Se eu não estivesse ali para ver essas coisas, ninguém ficaria sabendo disso. Assim são as coisas de Deus, anônimas, silenciosas, muitas vezes no escuro. Ninguém vê, só Ele, que está no oculto e que conhece as intenções do nosso coração, é que vê essas coisas. Não podia deixar de tocar na primeira leitura, primeiro livro dos reis, profeta Elias. Elias resistiu muito ao chamado de Deus. Tudo o que queria aquele homem era ficar na sua casa. Ele tinha um sítio. Ele cultivava figos, uvas. Ele queria morrer no seu sítio. Mas Deus o chamou para uma missão. Ele resistiu quanto pôde, até que cedeu. Deus o manda em missão. Ele vai para o reino do norte, onde está a região da Cananeia, os pagãos. Lá existe esse grande ídolo chamado Baal, que é o Deus do poder, da força, o Deus da fertilidade. Baal, segundo aquelas pessoas, é que mandava a chuva e fazia a terra produzir a colheita. Baal era sanguinário, é um ídolo. E os sacerdotes de Baal exigiam sacrifícios de sangue. Nós conhecemos essa história. Lembram-se do filho de Abraão? Ele foi chamado a sacrificar o próprio filho, era costume deles. Essa divindade que tinha os sacerdotes, esse ídolo chamado Baal, exigia sacrifício de sangue das pessoas. Então a pessoa levava o filho, a filha, e o sacerdote tirava o coração da pessoa e o sangue derramado, segundo eles, agradava a Baal. E ele dava em troca chuva, colheita, fertilidade. Deus manda Elias para o reino do norte. Ele vai como que arrastado. A história da discussão dele com Deus. Mas por que eu? Tem tanta gente. O que foi que eu fiz para o Senhor? E Deus insiste. Você é meu, eu preciso de você. Então Elias pensa que ele vai chegar no reino do norte e vai atrair os relâmpagos, vai fazer chover, porque o reino estava devastado pela seca. Mas só que assim que ele chega nas terras do norte, ele passa por essa cidade miserável, essa vila chamada Sarepta. E o que ele encontra? Uma viúva recolhendo uns gravetos, e ele pede para ela
me dá água. E justamente água é o que não tinha lá. Ela diz, olha, o senhor vai me desculpar, mas eu estou pegando esses gravetos porque eu quero fazer 2 pãezinhos, um para mim e um para o meu filho, é tudo que eu tenho. E depois nós vamos esperar a morte, porque não tem comida. E o profeta, e aqui a importância do caminho, como a nossa consciência se desvela, se forma no contato com a realidade. Mais do que os nossos sonhos de grandeza, de poder, Deus nos mostra os passos a serem dados. Ele achava que Deus daria a ele um poder de fazer chover, de trazer raios. Mas Deus o faz encontrar-se com essa mulher, na sua pobreza. E Elias diz para ela, primeiro você me dá água e pão, e depois você faz para o seu filho e para você. E eu garanto, não lhe faltará alimento. Vocês conhecem a história, está aí nas mãos de vocês. Ela faz o que o profeta pede. Ela dá aquilo que ela tinha para sobreviver. Ela divide, ela compartilha. Sinal, gesto. Deus não está no poder como nós o entendemos. Deus não está nessa grandeza que nós esperamos, inclusive para a nossa vida. Mas Ele está nessas coisas pequenas do dia a dia, nesses gestos. Diz o texto que não faltou comida, nem bebida, para os 3, até que finalmente choveu. O poder de Deus não é de morte, é de vida. Deus não pede nada para nós em troca. Só nos quer fidelidade. Só nos quer próximos a Ele. Quer que sejamos corajosos no enfrentamento das nossas dificuldades. E acima de tudo, que saibamos que Ele tudo pode, mas que se desvelará, Ele se nos mostrará no dia a dia, nos pequenos gestos, nas pequenas coisas que somos capazes de fazer para o outro. Todos nós temos alguma coisa para dar. Não existe alguém que seja tão pobre que não possa partilhar alguma coisa que seja. Como é bonito um médico, um advogado, um professor, qualquer pessoa que doa de si mesmo, do seu tempo, do seu conhecimento. O médico que recebe um paciente com dificuldade de falar, de escutar, de entender, e o médico tem paciência de explicar para ele o que ele tem, de dizer para ele o que vai acontecer quando ele tomar o remédio. Que grande é um advogado que pega uma causa e luta pela justiça, não aceita propina, informa o seu cliente. Como é nobre um professor que, tendo as dificuldades que nós sabemos que os professores enfrentam em nosso país, mesmo assim ele coloca a sua missão de educar acima das suas dificuldades pessoais. É o óbolo da viúva, é a esmola da viúva. Ele está dando aquilo que é dele, não o que sobra. Está dando aquilo que ele tem e que sabe que o outro precisa.